Salve, salve, senhores! Professor Lucas na área, com um assunto importantíssimo associado à óptica geométrica, espelhos esféricos, tá bom? Então, como o próprio nome está dizendo pra gente, o espelho esférico é uma parte de uma esfera. Então vamos pensar o seguinte, gente. Imagine uma esfera, tudo bem? 3 dimensões. Eu posso ter tanto a parte externa como a parte interna espelhada. Se eu cortar um segmento dessa esfera, uma calota dessa esfera, eu posso gerar essas duas peças. Lembrando que eu posso ter a parte de dentro espelhada, como também a parte de fora espelhada. Aí que vem o lance. Se eu estou estudando a parte de dentro como a parte espelhada, eu chamo isso de espelho côncavo. Olha só. Você cava com a parte de dentro, certo ou não? Então, côncava, obviamente, se eu estiver estudando a parte de fora dessa calota esférica, eu estou estudando o que eu chamo de espelho convexo. Certo, gente? Então, parte de dentro eu vou chamar de espelho côncavo, ou parte côncava, tá bom? E aqui a parte de fora eu vou chamar de espelho convexo ou parte convexa, tanto faz. Certinho, gente? Então, em suma, a gente pode simplificar o espelho que a gente vai estudar da seguinte forma lá. Eu considero uma esfera, mas eu quero parte só dessa esfera. Observe que eu tenho esses pontinhos aqui do lado direito. E do lado de dentro, que seria do lado esquerdo, eu tenho uma superfície perfeitamente lisa. Então, a parte de dentro é lisa. Se a parte de dentro é lisa, eu estou trabalhando com espelho côncavo, tá bom? E esse espelho côncavo, pessoal, presta atenção, ele veio de uma esfera. Então, se ele veio de uma esfera, significa que ele tem um raio de curvatura. Tá? Ou melhor, ele tem um centro de curvatura e a distância do centro de curvatura até a sua extremidade é o nosso raio. Tá bom? Então, nos enunciados, nos exercícios, vocês vão encontrar lá assim, ó. Considere o raio de curvatura igual a tanto, ou igual a tantos, tantos centímetros, tantos metros. Ou eu posso também encontrar o seguinte, ó. Considere a distância do centro de curvatura até o vértice do espelho, também é um raio, tá, gente? Ok? Bom, outro dado importante é o seguinte, ó. Olha só. Aqui eu tenho o que eu chamo de foco. O foco, ele está sempre no meio do centro e do vértice. Então a gente pode dizer o seguinte, que esse foco, ou melhor, a sua distância focal, que eu vou chamar de F', é igual à metade do raio, ou seja, a metade da distância do centro de curvatura até o nosso vértice. Ok? Então vamos lá, anota aí. C, centro de curvatura. F, foco. V, vértice. Quem é esse vértice? O vértice é o ponto que divide o espelho em duas partes iguais, tá bom? E você pode observar que tem um eixo que contém todos esses pontos e também divide o espelho simetricamente em partes iguais. Esse eixo também tem nome, eu chamo ele de eixo principal. Galerinha, essa aula é muito importante porque lá pra frente a gente vai estudar um pouquinho sobre lentes delgadas. E lentes delgadas é análogo a espelhos esféricos. Isso quer dizer que, se você entender essa aula, é como se você entendesse 2 em 1. É um combo essa aula, tudo bem? Vamos lá então, ó. Nós sabemos da onde vem o espelho esférico, nós sabemos como eu posso chamar esses espelhos esféricos, se é côncavo, se é convexo. Temos os pontos principais desse espelho esférico, eu chamo de centro de curvatura, foco e vértice, tá bom? Agora, o que acontece com os raios de luz ao incidirem nesse espelho? Tanto faz se é côncavo ou se esse espelho é convexo, hein, pessoal? Ele sofre
vários comportamentos, mas dos comportamentos eu posso pegar 4 principais que vão ter sempre as mesmas características se esse espelho obedece, anota aí, hein? Se esse espelho obedecer às condições de Gauss, eu tenho 4 raios que sempre vão ter o mesmo comportamento. E esses raios, por ter sempre o mesmo comportamento, eles são importantes, eu chamo ele de raios notáveis. São através desses raios que nós podemos construir as imagens formadas por esses espelhos. Bom, vamos lá, são 4. Paralelo, foco, foco, paralelo, centro, centro e vértice, vértice, formando o ângulo θ. O que é isso? O paralelo foco significa que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, ele será refletido e necessariamente vai passar pelo vértice. Esse é o nosso primeiro raio. Tudo bem? O nosso segundo raio é o raio que, se passar pelo foco, ele será refletido e necessariamente vai sair paralelo ao eixo principal. Terceiro raio, centro-centro, quer dizer que se um raio de luz passou pelo centro de curvatura, ele vai ser refletido e vai voltar novamente pelo centro de curvatura. É o CC, terceiro raio notável. E o quarto e último raio notável, não menos importante, é se eu tenho um raio de luz, meio apagadinho aqui, vou mudar de cor. Se eu tenho um raio de luz que bateu no vértice, tá vendo? Bem no eixo de simetria desse espelho, formando o ângulo θ, ele vai ser refletido também pelo vértice e vai formar também o mesmo ângulo θ. Quer dizer que o eixo principal serve como se fosse bissetriz desse ângulo total. Esse é o quarto raio notável. Certo, meninos e meninas? Ótimo. Bom, então, pegando no mínimo 2 raios notáveis desses 4, nós podemos gerar imagens. Certo? Mas não é o foco desta aula em si. Agora, o importante é lembrar quais são as características físicas e possíveis dessas imagens geradas. Por exemplo, olha só. Se, associando esses raios notáveis, eu estiver em um espelho côncavo e com o objeto posicionado antes do centro de curvatura, seria aqui, ó, imagina que isso é o objeto. Se ele estivesse aqui, ele ia gerar uma imagem. E essa imagem, ela seria, com certeza, tá bom? Menor. Notei? Ela seria menor, invertida e real. Vamos lá. O que é menor? Menor significa menor de tamanho mesmo. Então, se eu tiver um objeto aqui, ela vai gerar uma imagem de um pincel menor. Invertida significa que eu vou ver a imagem de ponta cabeça. Tá bom? E real, nesse caso, significa que a imagem vai ser formada na frente do espelho. Ou melhor dizendo, vai ser formada do mesmo lado do objeto. Tá? Real formada do mesmo lado do objeto. Agora, se eu estiver posicionado sobre o centro de curvatura, eu vou ter uma imagem igual, ou seja, do mesmo tamanho, ainda invertida, significa de ponta cabeça, e ao mesmo tempo real, significa do mesmo lado do objeto. Vocês vão entender melhor essas imagens aqui, fazendo os exercícios que vão ser as nossas próximas aulas, tá bom? Se eu tiver entre C e F, eu vou ter uma imagem maior, invertida e ainda real. Sobre o foco, que seria esse ponto aqui, ó, eu vou pegar qualquer raio notável que eu pegue, eu sempre vou gerar, depois da reflexão, sempre raios paralelos. E raios paralelos se encontram só no infinito. Isso significa que
não vou gerar imagem nenhuma. E não gerando imagem nenhuma, eu vou ter o que eu chamo de imagem imprópria. Tá bom? E se eu tiver esse pincel, esse objeto entre o foco e o vértice, que seria essa posição, eu vou gerar uma imagem sempre nesse caso, tá bom? Independente se eu estou mais próximo do foco, se eu estou mais próximo do vértice, tá bom? Eu estou entre o foco e o vértice. Se eu tiver entre o foco e o vértice, eu vou ter uma imagem maior, direita, ou seja, não vou enxergar de ponta cabeça mais, e virtual, que significa que eu vou gerar uma imagem que vai se formar atrás do espelho, ou seja, no campo oposto aonde o objeto se encontra. Entenderam, gente? Então essas 5 características das imagens são todas as características associadas a espelhos côncavos, dadas essas 5 posições do objeto. Agora, se eu quiser saber qual a característica das imagens dos espelhos convexos, o que eu faço? Eu vou fazer a mesma análise dos raios notáveis, porém, eu sempre vou gerar um único tipo de imagem. E essa imagem sempre, gente, grifa aí sempre, não vai ter outra. Ela sempre será menor, ou seja, ela sempre vai ser menor que o objeto, ela vai ser direita e virtual. Fechou? Agora, só para dar um gancho aí na matéria, será que eu posso calcular tudo isso daqui que eu fiz, qualitativamente para vocês? Será que eu consigo quantizar se ela é maior, se ela é direita, se ela é virtual? A que distância que eu estou? É lógico que sim, afinal a gente está falando de física, tá bom? Então essa segunda parte de espelhos esféricos está na próxima aula. Um grande abraço.